Investindo em grandes relacionamentos é a série que nós estamos tendo nesse mês de julho e vai continuar no mês de agosto. Nós vimos que nós precisamos ter muita paciência na semana passada e vimos o alvo da vida, que é o amor. Muitos têm a carreira, muitos têm grandes objetivos, mas a Bíblia me mostra, me ensina que o alvo da minha vida tem que ser o amor, amar as pessoas. Hoje nós vamos para a terceira série dessa mensagem, são 10 mensagens, essa é a terceira, e é desafiadora como as outras foram, mas eu acredito que a de hoje é muito desafiadora para nós, porque ela fala sobre o melhor dos outros. Ela vai nos ensinar, vai nos mostrar como ver e como ajudar para tirar do outro o seu melhor. E por que, meus irmãos, eu entendo que essa mensagem de hoje ela é tão desafiadora? Porque a minha tendência, a sua tendência, a tendência de todo ser humano é o que? É ver o pior dos outros. Você pode fazer 1.435.314 coisas boas. Faz uma ruim, uma só ruim, é essa que vai prevalecer, é essa que vão falar de você, é essa que vai ser o objetivo, o tema pela qual vão se referir a você. Por que isso? Porque o pior é sempre o mais evidente. Por exemplo, você nunca vai ver na manchete de um jornal, na chamada de um jornal, uma notícia boa. Quer ver só? Vamos imaginar assim: amanhã, segunda-feira, Vasco goleia o Fluminense, né? Não vai estar assim, vai estar lá. Duelo entre último colocado e vice colocado, dá o último como vencedor. Eles, né? Time que veio da segunda ganha time que está devendo a terceira. Negócio assim, né? Eles nunca vão colocar o melhor. Sempre o pior é o mais evidente. Eu lembro de uma manchete do Jornal dos Esportes. Eu nem sei se ainda existe o Jornal dos Esportes, que é aquele jornal que tinha, até tem, aquele jornal que tinha capa, acho que era rosa, né? Era manchete assim: morrer, isso é verdade, não é piada não, eu vi essa manchete, morreram gritando gol. O que aconteceu? Num jogo desses assim, de terceira divisão, que o Fluminense está devendo e não pagou ainda, né? A arquibancada desabou, e teve gente que morreu naquele desabamento da arquibancada. Então, em vez de colocar algo assim, bota lá: morreram gritando gol. Nós temos uma tendência para ver o pior, e para perceber o melhor, para vermos o melhor dos outros, é preciso que a gente tenha convivência com a pessoa, atenção para essa pessoa, paciência, aquilo que eu falei semana passada, e amor, o que eu falei semana retrasada. Por quê esse cuidado todo? Porque relacionamentos vão determinar para a gente a nossa felicidade ou a nossa tristeza. Os relacionamentos, eles são fonte tanto de grandes alegrias, de grandes prazeres, quanto de grandes tristezas e grandes sofrimentos. Um relacionamento, ele pode fazer você se sentir muito bem, ou pode fazer você se sentir um miserável. E lembrando, os psicólogos, né, os estudiosos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, eles dizem que a maioria
dos nossos problemas emocionais tem as suas raízes em relacionamentos errados. E se eu não me engano, que eu já li isso a respeito, os médicos que cuidam do corpo, e a Jaqueline não é médica, mas é dentista, mas estudou isso também, ela vai me corrigir se eu estiver errado, eles dizem que a maioria das nossas enfermidades, das nossas doenças, são psicossomáticas. O que é isso? Elas partem da mente para o corpo. Não é um vírus que você contraiu, não é o machucado, uma fratura, alguma coisa assim, mas a sua mente não está funcionando bem, e aí o corpo vai ficar doente. Você vai ter gastrite, causas de câncer vêm disso, e algumas outras doenças. Então veja só a ligação: corpo doente, mente doente, relacionamentos doentes. Para que a gente tenha saúde física, saúde mental, é preciso que os nossos relacionamentos sejam realmente muito bem trabalhados, sejam grandes relacionamentos, porque eles definem a nossa vida. E o texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, está aqui, ó. Podem ler vocês todos juntos. O amor é bondoso. O amor é bondoso. Na versão de Phillips, ele diz assim: o amor procura até ser construtivo. Romanos capítulo 15, verso 2. Podem ler vocês. Olha o que Paulo fala, né? Cada um de nós deve agradar o próximo para edificá-lo. Mas na maioria das vezes a gente tem vontade de agradar a nós mesmos. Como? Voando no pescoço do indivíduo, né? Apertando. Tem outro texto também, que é de Romanos 15, 2, que é o mesmo texto, perdão, mas na tradução de Phillips: as nossas ações devem pretender o bem dos outros, na medida em que os ajudarmos a formar o seu caráter. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para que a gente possa começar a entender melhor essa necessidade de fazer o melhor para os outros. Quantos aqui, só levantar a mão rapidinho, já tiveram aulas de música? Pode baixar. Aula de natação, eu estou de braço levantado, eu já tive. Aula de dança, as meninas todas tiveram, né? De futebol, quem já teve? A minoria. De culinária, tem gente levantando. De inglês, de mergulho, só eu. Você percebeu só? A nossa sociedade, o nosso sistema, ele percebe, ele crê em uma educação continuada. Há até uma preocupação hoje dos pedagogos que os nossos filhos, eles estão muito envolvidos. É curso de inglês, é curso disso, é curso de informática, é natação, é academia, faz uma coisa e faz outra. Então é uma educação para prepará-los melhor para o mercado de trabalho que vai pegar no futuro. Se você for numa faculdade, tem curso tudo quanto é jeito, e cada curso ele se desmembra em outros cursos. Enfim, é um leque de opções, mas você não vai encontrar numa área uma lição sequer sobre relacionamento. E essa é a área mais importante de todos, relacionamentos. Alguém aqui já viu uma escola de relacionamentos? Eu nunca vi. Por isso a gente precisa aprender sobre relacionamentos. A gente precisa aprender a amar.
Por isso, e essa é a razão desta série para a gente, aprender a amar. Afinal, nós somos uma igreja que vai completar, dentro de algum tempo, alguns meses, precisamente dia 11 de fevereiro, 65 anos. Já vamos poder ter o Rio Card, já vamos poder entrar no ônibus direto, com 65 anos. É uma igreja entrando na terceira idade. Isso é bom, porque é uma igreja madura. E para uma igreja ser madura, é preciso que ela aprenda a amar. Eu percebo que uma pessoa que chega na terceira idade, a experiência de vida dela, o que fez? Já ensinou, e ela sabe muito bem como amar, como olhar muito mais as qualidades do que os defeitos. Eu vejo por todas as irmãs aqui que já passaram dos 65, como são bondosas comigo. Elas veem muito mais qualidades que eu nem me vejo, ao invés dos muitos defeitos que eu tenho. Então é um desafio, irmãos, para a gente aprender a amar. E Paulo fala, 1 Coríntios 13:4, que o amor é bondoso, e bondade é amor em ação. O amor procura uma forma de melhorar a vida das pessoas. O amor é bondoso, bondade é o amor em ação, e o amor procura edificar as pessoas, sem essa de querer destruir as pessoas. A gente tem uma tendência, uma facilidade, uma normalidade de destruir as pessoas, principalmente com o que a gente fala. Nós precisamos aprender a ser edificador de pessoas. Nossas ações, Romanos 15:2, devem pretender o bem dos outros, na medida em que os ajudarmos a formar o seu caráter. Tem pessoas que têm uma habilidade, mas uma habilidade, sabe de quê? De colocar as pessoas para baixo. Tem gente que tem uma facilidade, né, de criticar, mas critica tanto, que as pessoas só vivem frustradas. Lembro de uma novelinha do horário das 6. Você lembra daquela? Não lembro nem mais do tema da novela. Daquela menina que ficou em coma durante anos, né? E ela acordou, e a irmã estava casada com o noivo, aquela história toda, de novela, né? Mas nessa novela, que eu já não lembro mais o nome dela, tinha uma personagem da treinadora de tênis da menina que ficou em coma, que a mulher era um negócio, era a personificação do mal, era uma vilã, e ela vivia, ela era mãe de uma adolescente que também começou a treinar tênis. Só que essa personagem, essa mulher, ela só vivia criticando a filha, só vivia falando dos pontos negativos da filha. Ora, nós todos temos pontos negativos, mas ora bolas, nós temos pontos positivos também. Só que aquela personagem só vivia falando dos pontos negativos da filha, até que um dia a filha, não aguentando mais essa pressão toda, não aguentando mais o jeito da mãe, eu lembro bem que eu vi essa cena e ficou guardado. Ela disse para a mãe: mãe, eu não aguento mais o jeito que você me trata, eu não aguento mais as suas críticas. Aí ela usou uma expressão que eu achei muito legal, a que o autor falou: você acha que é fácil para mim viver de frustração a vida toda? Você acha que tem sido fácil para mim viver frustrada a vida toda? Porque é isso, irmãos, que muitas pessoas têm facilidade de fazer: frustrar os outros, colocar para baixo, quando o que Deus nos ensina é o contrário. Deus nos chama para colocar as pessoas para cima.
Quantas pessoas que hoje estão para cima, porque um dia trabalharam perto de você? Quantas pessoas você colocou para cima, porque elas convivem com você? É uma pergunta desafiadora, não é verdade? Porque se você fizesse uma rápida análise, um retrospecto, de repente não vai achar muita gente que você colocou para cima, mas vai lembrar de muita gente que você botou para baixo. Então, como eu posso edificar as pessoas na minha vida? Como posso ajudar as pessoas a crescer? Você ajuda as pessoas a crescerem pela bondade e não pela crítica. Você ajuda as pessoas a crescerem, e é isso que Deus nos ensina, pela nossa bondade, e bondade é o amor em ação, e não pela crítica. Outra definição de bondade que eu achei muito interessante aqui: bondade é dar às pessoas o que elas precisam e não o que elas merecem. Preciso edificar as pessoas, eu preciso ser bondoso para com as pessoas. A bondade é o amor em ação, e bondade é dar às pessoas aquilo que elas precisam e não o que elas merecem. E aí é que entra a nossa dificuldade, porque nós temos a tendência de ver um lado ruim, nós temos a tendência de tratar o mal, e aí acaba consciente ou subconscientemente, ou até instintivamente, tratarmos o lado ruim e dar às pessoas o que elas merecem e não o que elas precisam. Jesus deu às pessoas 4 coisas que você precisa aprender a dar para ser um edificador de pessoas. Jesus deu às pessoas 4 coisas que a gente vai aprender aqui para despertar nas pessoas o melhor delas, para você edificar as pessoas, para você cumprir a vontade de Deus, para você fazer o quê? Dar o que elas precisam e não o que elas merecem. Primeiro, ofereça às pessoas um desafio pessoal. Efésios capítulo 4, verso 1, diz lá o texto, podem ler, está aí na tela. O Paulo aqui está falando para as pessoas, ou clamando para as pessoas valorizarem as suas vidas. Paulo está nos desafiando. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não desperdicem as suas vidas, seja tudo para o que Deus lhe fez, faça a sua vida valer a pena. Por quê? Porque todos nós precisamos de um projeto, todos nós precisamos de um objetivo, de uma causa, todos nós precisamos de um sonho que desperte o que há de melhor em nós, e isso nos fortalece a vida. A palavra de Deus também ensina isso quando diz lá: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria, aquilo que me desafia a viver a vontade de Deus. Mas nós temos uma tendência a levar o pior, a pensar no pior, a ver o lado ruim. Vou dar um exemplo lá de casa. Sexta-feira, o meu concunhado, esposo da Andréia, sempre chega do trabalho por volta de 5h30, 6 horas da tarde. Nessa sexta-feira ele não chegou. Deu 7 horas, deu 7h30, deu 8 horas e o bichinho chegava. Minha cunhada já ficou nervosa. Para melhorar a situação, ela ligava para o celular dele, que acontecia, desligado.
Ligava para o Nextel dele, desligava. Ligava para o celular do chefe dele, desligava. E aí você vai pensar o quê? Não, ele está resolvendo um problema no trabalho de última hora. Os 3 celulares descarregaram, porque ele trabalha mais na rua do que no escritório, e eu não estou conseguindo ter contato com ele, e ele vai chegar em paz, tranquilo aqui em casa. Ela não pensou assim. Se fosse com você, você não pensaria assim, mas foi isso que aconteceu. Os 3 celulares, os 2 dele e um do patrão, descarregaram. Ele foi resolver um problema em Niterói, chegou muito tarde, sexta-feira, o trânsito ruim. Quando ele chegou em casa era 9 e lá vai. E ela desesperada arrancando os cabelos, porque cunhado tem mais que arrancar cabelo mesmo. Mas essa é a nossa tendência. Nós vemos o ruim e o mal. Quando Paulo fala aqui, olha, você precisa de um projeto, você precisa de um sonho, é isso que fortalece a sua vida, não importa a sua idade. Meu avô, ou melhor, o nosso avô, meu e do meu irmão, morreu com 94 anos, e mesmo nessa idade, ele sempre tinha projetos. Ele era pastor, ele dava remédio de homeopatia, ele fazia muita coisa para muita gente. Esses eram os projetos dele. Não via que já estava perto da morte. Mesmo hospitalizado, ele me mandava fazer algumas coisas. Olha, faça isso, para que quando eu voltar daqui, sair do hospital, eu possa fazer esse negócio. E foi assim que ele viveu. E nos últimos anos da vida dele, ele hospitalizou muitas vezes. Todas as vezes, chamava de Fênix, né? Aquele pássaro da mitologia grega que renasce das cinzas, que ele saía do hospital e ia fazer os projetos dele com 90 e tantos anos. Todo mundo precisa de projetos. Todos precisamos de projetos e todos precisamos de alguém em nossas vidas. E aí que entra eu, que entra você no relacionamento. Todos precisamos de alguém em nossas vidas que possa nos inspirar aquilo que podemos ser. Há pessoas na nossa vida para as quais Deus quer usar para ser um edificador, para despertar o que há de melhor nelas, para inspirar as pessoas, para as pessoas saberem que Deus quer que elas sejam. E como sabemos o que Deus quer que sejamos? Para olhar as nossas habilidades e as nossas forças. Preste atenção. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 de Pedro 4:10, a versão da Bíblia Viva. Aqui Deus diz: olhem suas forças. O modo como você sabe o que Deus quer fazer em sua vida é por olhar como Deus o capacitou, como Deus deu talentos para você. Por isso eu li Gálatas capítulo 5, todos nós temos o fruto do Espírito, e cada um de nós tem um dom para ajudar os outros, para fazer a obra de Deus. Isso é da Bíblia, e se é bíblico, é verdade. Você, não importa se tem 12, 13 anos, não importa se já está perto dos 80 anos, não importa se só tem o ensino fundamental, não importa se já está no pós-doutorado, você tem pelo menos um dom, você tem algo que Deus o dotou para fazer o bem aos outros, para se relacionar melhor com as pessoas, para ajudar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem muito bem. No mercado empresarial hoje em dia, tem uma tendência muito grande, é o chamado plano de carreira profissional, ou orientação vocacional para as empresas. E nesse plano de carreira profissional, as empresas investem no treinamento das pessoas, seminários, análise de temperamento, teste de competência, consultoria sobre capacitação. Esses
pessoas no mundo empresarial, elas estão se despertando para esse descobrir o potencial que elas têm. Muito dinheiro é gasto, muito dinheiro das empresas é investido, sabe para quê? Para dizer para essas pessoas em que área elas são boas, aonde na empresa ela pode se dedicar ainda mais. Por que isso, irmãos? Porque todos nós precisamos de alguém que nos faça desafios pessoais, alguém que nos ajude a descobrir em que somos bons, o que há de melhor em nós, alguém que encontre um desafio que nos desenvolva e nos fortaleça. Imagine os irmãos, se eu, como pastor dos irmãos, ao invés de trazer uma mensagem como essa, que é de desafio, que é para fortalecer, que é realmente para jogar para cima, fizesse o contrário. Não, o mundo já está perdido mesmo, Jesus vai voltar, então deixa o mundo se acabar, vamos ficar só aqui, dentro da igreja, quietinho, todo mundo como que de pijama. Não ia ser uma mensagem desafiadora, não ia ser uma mensagem de despertamento, não ia ser uma mensagem em que você pudesse usar o que Deus te dá de melhor para cumprir o objetivo dele. Peter Drucker falou o seguinte: precisamos destacar a força dos outros para fazer as suas fraquezas irrelevantes. Está vendo o desafio? Você, como servo de Deus, que quer se relacionar bem, que quer encorajar as pessoas, que quer amar e ser bondoso, e bondoso é o amor em ação, tem que encorajar as pessoas, destacar a força delas, para que as fraquezas delas sejam irrelevantes. Irmãos, fraquezas todos nós temos, força todos nós temos, alguns têm mais, outros menos, mas todos têm, e a nossa tendência é destacar as fraquezas. Não podemos fazer isso, temos que destacar as forças. Se você deseja ser um edificador de pessoas, despertar o que há de melhor nas pessoas, dê a elas um desafio pessoal. Ajude as pessoas da sua vida a crescerem junto com você, seja na igreja, seja em casa, seja no seu trabalho, aonde você estiver. Segunda coisa que Jesus me ensina: entregue às pessoas confiança completa. Romanos capítulo 15, versos 1 e 2, está ali, na tradução da Nova Linguagem de hoje. Podem ler. Todos nós precisamos de confiança. Deixa eu contar aqui esse negócio de confiança, bem interessante. Vai doer na carne, mas é bem interessante. Vocês vão entender porque vai doer na carne. 3 semanas atrás, quando eu e Jaqueline estávamos indo lá para Aracaju, no saguão de espera do aeroporto, estava bem sentado, quem passa lá? O time do Vasco. Fiquei feliz, né? Vi um Guinha Azul, vi o Gilberto, vi o Rodrigo, vi o Doriva, né, que ele era o técnico, tirei foto com uns, e todo mundo lá. Estavam indo jogar contra o Sport lá no Recife. Quando eu sentei, eu comentei com a Jaqueline: o Vasco vai perder, de novo. Por quê? Porque o Doriva passou do meu lado, e passou assim, um olhar longe, distante, disperso. Fui falar com o Gilberto, muito agradável, simpático, mas daquele jeito assim. O Thales passou para mim, parecia um zumbi do Michael Jackson, não estava nem sentindo onde é que estava. O olhar desperto. Só o Guinha Azul, que apertou minha mão e agradeceu e falou comigo, me deu um abraço, tinha assim um negócio nos olhos.
Sabe o que faltou ali para aquele time? Confiança. E foi o que aconteceu, perdeu. E foi o último jogo do Doriva como técnico, perdeu. Eu pude perceber nos olhares daqueles jogadores que eles não estavam com confiança. Meu querido, seja no futebol, por isso que eu falei que ia doer na carne, né? Falar mal do Vasco não é um problema. Pode ser no futebol, pode ser na sua casa, na igreja, onde você estiver. Nós precisamos de confiança. Quando alguém acredita em você, isso desperta o que há de melhor em você. Quando alguém acredita em você, dá coragem a você. Quando alguém diz para você, eu sei que você pode fazer isto, você passa a acreditar mais em você. E sabe que Jesus fez isso com quem? Com Pedro. O nome de Pedro, no grego, né, no original, era Petros, que significava pedrinha. E Jesus disse para ele, pedrinha, você vai se tornar uma rocha, igual o pastor Mozart. Vou lhe dar um novo nome. O nome de Pedro era Simão Pedro Bar Jonas, que significava filho de Jonas. Então o nome real do Pedro era Jonas Rocha. Quando Jesus disse aquilo para Pedro, ele não era nada mais que uma pedra. Pedro era o pé do Senhor impulsivo, o Senhor falastrão, o Senhor, ei, vamos lá, caminhando na água e afundando. E Jesus disse, Pedro, você vai ser uma rocha. Jesus não disse que ele era uma rocha, Jesus disse para ele que ele ia ser uma rocha. Jesus disse o que Pedro seria. Isso é o potencial, isso é o que cria confiança em nós. Porque sempre, presta bem atenção, que você rotula uma pessoa, você vai reforçar o que ela é. Sempre que você diz para uma pessoa, rotulando essa pessoa, que ela é preguiçosa, que ela é desorganizada, que ela é problemática, que ela é confusa, você vai rotular essa pessoa. Isso vai fazer muito mal para ela. Nunca diga às pessoas o que elas são. Diga o que elas podem ser. Edifique as pessoas. Deus fez isso também com Gideão, juiz Gideão. Ele estava se escondendo do exército inimigo lá no silo, num tanque de descascar grãos. E Deus disse para Gideão, Gideão, você é corajoso. Gideão era o homem mais fraco do grupo. Ainda assim, foi o que Deus disse, Gideão, você é corajoso. Gideão, isto é o que eu vejo em você. Gideão, você vai se tornar um homem de coragem. Isto é o que significa edificar as pessoas, dar confianças para elas, encoraje as pessoas. Não as faça viverem de frustração, mas façam viver e despertar aquilo que elas têm, que Deus colocou nelas de melhor. Olha aqui diz 1 Tessalonicenses 5,11, podem ler aí. Animem, ajudem. Isso é dito por causa do poder da afirmação. Se você vai ser um edificador, você precisa ser um bom encorajador. Um dos livros mais vendidos no mundo chama-se O Gerente Minuto, é do Ken Blanchett. É um dos livros mais vendidos. Ele diz o seguinte: descubra pessoas fazendo o que é certo e diga a elas. Está vendo como é que é desafiador? Porque a nossa tendência é falar do ruim, é despertar o mal, é criticar para destruir. Mas a Bíblia já ensina isso, e parece que esse pessoal que escreve para grandes empresas, leu a Bíblia e descobriu isso. Que a gente tem que fazer o que é certo e dizer às pessoas o que é certo, despertando as pessoas.
Delegue responsabilidade para as pessoas e cobre comprometimento para as pessoas. Algumas dicas rapidinhas aqui para a gente encorajar as pessoas. Eu vou ler para a gente andar, que a Darli e a Dora já estão olhando atravessados para mim, porque o horário está chegando. Primeiro, para encorajar as pessoas. Quando encorajar uma pessoa, você precisa ser real. Fale do seu coração e que não seja algum tipo de manipulação de palavras. Seja sincero, seja genuíno, seja real. Segundo, precisa de constância. Não seja mesquinho com encorajamento. Faça isso o tempo todo. Encoraje todo mundo. O garçom, o motorista de táxi, todos ao seu redor. Lembrei de sexta-feira, eu e Jaqueline fomos jantar depois de eu ter andado milhares de quilômetros naquele congresso de odontologia, carregando um monte de bolsa. Ela pagou o jantar para mim, né? Tem que ter uma compensação. E fomos no restaurante A Garçonete, muito simpático. Me viu chegando cheio de bolsas, coloquei a bolsa lá na bolsa, não de compra de roupa, tá, irmão? De coisa lá para o consultório. Botei em cima da mesa. Ela falou para mim: é isso mesmo, o Senhor tem que fazer essas compras para essa esposa bonita, porque para ter uma mulher bonita tem que fazer isso mesmo. Aí eu aproveitei a deixa, né? Claro, estou gastando aqui um monte de dinheiro aqui com ela, tem que ser. Mas veja bem, essa garçonete, ela nos tratou ali de uma maneira que a gente se sentiu muito bem, num restaurante grande. E fala sério, para mim não tem nada pior do que ser maltratado por garçom. A comida pode ser até mais ou menos, mas se o garçom te tratou muito bem, aquela comida fica muito boa. E se você paga caro, o garçom não trata você bem, é horrível. E aquela garçonete, ela nos tratou, depois até pediu desculpa: olha, vocês desculpem as brincadeiras que eu fiz com vocês, mas eu passo 12 horas aqui dentro e se eu não brincar. E a Jaqueline falou: não, você nos tratou muito bem. E assim mesmo, a gente se sente muito bem quando é bem tratado. O nome dela é Rejane, eu vi no crachá. Por você, Rejane. E quando eu falei o nome dela, ela percebeu que eu li no crachá, e ela ficou feliz, porque não tem palavra melhor que soa no ouvido da gente do que o nosso nome. Então, você precisa encorajar todo mundo. O garçom, a garçonete, todos ao seu redor. Quantas vezes você já entrou num prédio e deu bom dia para o porteiro? Ou para a menina que está fazendo a limpeza lá? Lembram de um caso que eu contei aqui? De um reitor de uma faculdade que durante meses se vestiu do varredor lá da calçada do prédio dele para ver, e as pessoas não o reconheciam como reitor da faculdade só porque ele estava com um uniforme no faxineiro, passavam por ele e não davam bom dia. E ele percebeu o quanto as pessoas menosprezam os outros, mesmo para alguém que varre a rua, ou alguém que faça alguma coisa pouca para você. Encoraje, agradeça, seja cordial. Terceiro, deve ser específico. Para se tornar efetivo, você deve ser específico no encorajar. Quanto mais específico você for no encorajar as pessoas, mais será o impacto do encorajamento sobre elas. Por exemplo, não diga: gostei da comida. Diga: eu quero dizer que sei que você gastou muito tempo preparando essa comida e o seu tempero ficou perfeito. Seja sempre específico. Terceira coisa, caminhando para o final: ofereça às pessoas conselhos honestos. Provérbios 27, 17. Podem ler aí, vai passar. Hebreus 10, 24. Podem ler. E Romanos 12, 10. Diga às pessoas de forma direta como devem fazer. Deem conselhos honestos. Quarto ponto: ofereça às pessoas conselhos verdadeiros.
Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor. O seu foco está em firmar a pessoa, corrigir o comportamento. Fale a verdade em amor. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Presta bem atenção para a gente evitar um grande erro que a gente faz nos relacionamentos. Fale a verdade em amor para as pessoas da sua vida. Não tenha medo de dizer a verdade para a pessoa, com medo de perder a pessoa. Fale a verdade para ela, mas fale em amor. Não há progresso sem aprendizagem, não há aprendizagem sem retorno. Eu, você, todos nós precisamos de observações honestas sobre as nossas atitudes. Nenhum de nós é perfeito, nossa percepção é falha, e daí nós precisamos de pessoas que digam: você não fez bem, você não está certo. Nós precisamos de pessoas que nos observem e sejam honestas conosco. Nós destacamos o melhor que há nos outros. O provérbio diz: uma resposta sincera é o sinal de uma amizade verdadeira, e um amigo verdadeiro vai lhe dizer quando você estiver fazendo alguma coisa errada. Um verdadeiro amigo será honesto com você. O verdadeiro amigo se importa o bastante para corrigir, para confrontar. Amigos verdadeiros não ficarão em silêncio, deixando o amigo estragar a vida. Provérbios 27:6 diz assim: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, e vai fazer isso para o seu benefício. Quando você corrige alguém, isso é muito sério. Então faça do modo correto. E qual é a diferença entre o modo certo de corrigir alguém e o modo errado? Se a sua atitude, quando vai corrigir alguém, estou apontando essas fraquezas em sua vida só para destacar o que é errado, não faça isso. As pessoas não precisam ter as suas faltas destacadas. Todos somos bem conscientes da maioria das nossas faltas. Se você vai fazer isso para apontar a falta dos outros, não faça. O propósito não deve ser o de condenar as pessoas, mas de corrigir as pessoas, para ajudar as pessoas a mudar o seu comportamento. Outra coisa que você tem que fazer para que as pessoas mudem o seu modo é corrigi-las para educá-las e não para destruí-las. Corrija como um amigo honesto. O amor significa dar à pessoa o que ela necessita e não o que ela merece. Quinto, entregue às pessoas o crédito completo. Romanos 12:10 diz: tenhamos uma verdadeira afeição mútua a quem de boa mente damos o crédito. Elogie o crescimento, elogie as mudanças que você vê nas pessoas. Honre as pessoas da sua vida. Glorifique a Deus, atribua o crédito às pessoas que fazem progressos e geram resultados. E ore por aquelas que tem gente que não quer progredir. Tem gente que você trabalha, que você edifica em amor, que você conversa e a pessoa não progride. O que eu faço com essas pessoas? Ore por elas, trabalhe com elas mais, caminhe. Aí está o caminhar mais 1 milha, caminhar mais 10 milhas, caminhar a vida inteira. Irmãos, nesses anos todos aqui, eu tenho visto muita gente, para a honra e glória de Deus, crescer, progredir, se aperfeiçoar como santo no Senhor. Mas eu também tenho visto muita gente paradona, que não aprende, toma cipuada atrás de cipuada e não aprende. O que eu faço com essa pessoa? Não como pastor, mas como cristão. Abandono? Lá Deus dará? Não, tem que paciente e dar a ela o que ela precisa e não o que ela merece, orar e continuar caminhando com ela, crendo que um dia ela vai melhorar. Então, quando você olha essas 5 coisas de como o santificador
dá um desafio pessoal, dá confiança completa, dá conselhos honestos, dá conselhos práticos e dá o crédito completo, você está edificando essa pessoa, você está destacando nela o melhor dos outros. É um bocado de trabalho, mas a bondade sempre tem um preço. E para terminar, eu quero destacar algo aqui que ele falou na mensagem que eu achei muito interessante. Deus, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, para ver, que é para pisar logo nesse negócio. Para quem aqui, preste atenção na pergunta, levanta a mão, para quem aqui Deus tem sido bondoso? Levanta a mão. Para quem aqui Deus tem sido muito bondoso? Levanta a mão, muito bondoso. Então, meu querido, se Deus, pode baixar a mão, se Deus tem sido bondoso com você deve ser bondoso para com os outros. Eu penso assim, se Deus tem sido bondoso com uma pessoa como eu, se vocês perguntam, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Mas se vocês perguntarem para a Jaqueline os meus erros, minhas falhas, ela vai dizer um montão. Ela vai ficar meia hora apontando os meus erros e falhas, um montão. Mas mesmo ela que agora, dia 15 de agosto, fazemos 30 anos de conhecidos, né? Nos conheceram dia 15 de agosto de 86, aniversário do vovô. E o Márcio foi até primeiro piada do que eu. 85, 85. Mas ela não conhece ainda todos os meus erros e minhas falhas. Eu sei. E Deus sabe mais ainda. E eu penso assim, olha, se Deus, que é perfeito, é bondoso para comigo, um cara como eu, então eu tenho que ser da mesma forma bondoso para com as pessoas. Eu tenho que amar essas pessoas, eu tenho que destacar o lado bom das pessoas, desafiando, despertando confiança, dando conselhos honestos, dando crédito. Você percebe o seguinte: Deus fez isso com muita gente no Velho Testamento, na Bíblia. Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Davi quando Davi adulterou, Deus fez isso com Moisés quando ele com raiva quebrou a vara lá na pedra, Deus fez isso com Pedro quando ele foi teimoso e impossível, Deus fez com Zaqueu quando roubou, Deus fez com Paulo quando ele matou. Meu querido, se Jesus te ama como você está, então você deve amar as pessoas pelo que elas precisam e não pelo que elas merecem. Eu vou terminar lendo Jesus em João capítulo 8, versos de 10 a 11, onde diz assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Disse Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Meu amado, minha amada, pare de se condenar e pare de condenar os outros. Seja livre, viva feliz com Jesus e com as pessoas à sua volta. Gere e transmite graça, alegria, bondade, amor. E assim você vai aprender a se relacionar. Que Deus nos abençoe. Amém? Próxima semana, zerando as rivalidades. Olha só, domingo que vem, também pela manhã, não vai ser à noite. Zerando as rivalidades. Mais um desafio dessa série desafiadora, investido em grandes relacionamentos.